Boa noite, igreja, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Glórias a ti, Deus. Opa! Do seu lado e fala: tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Deus, aleluia. Ele tá bem? Ela tá bem? Amém? Glória a Deus. Se não está, amém? Glória a Deus. Que aonde Jesus está tem transformação, tem vida, tem alegria, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Meu Deus do céu, essa igreja. Povo. Vamos ver. Capítulo 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Pode purificar-me, desculpa. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus disse: mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunha. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto de terça-feira. Culto de lustrar as armaduras. Hoje é o dia de nós nos fortalecermos ainda mais no Senhor. Amém? E a palavra que o Senhor tem para que ele vai falar com você também, se você abrir o seu coração para ele, amém? Então, abra o seu coração, esteja atento para aquilo que ele quer falar. Não combinado, né? Mas hoje a música mas nós vamos seguir um pouquinho mais para frente, lá no Novo Testamento, né? Então, a lepra existe tratamento, existe cura, mas na época, né, que a Bíblia é relatada ali, era uma doença incurável. Tá? Então a lepra era uma doença incurável e sobre o efeito dessa doença na sociedade era uma doença desprezível, né? Então os longe da sua família, longe de todo, né? Então, além da pessoa estar tomada por uma doença que causava feridas, né? Ela ainda tinha que estar, né? Ela ainda precisava estar afastada da sociedade, porque ninguém queria estar com ela por perto, porque aquilo que ela tocasse. Pessoas que possuíam lepra eram consideradas pessoas impuras, né? Os leprosos, eles eram considerados pessoas impuras. Então, quando alguém apresentava algum sintoma, algum dos sintomas, ele ia até o sacerdote examinava ele e dava esse diagnóstico. E quando esse diagnóstico
era dado, essa pessoa ela tinha que sair imediatamente dali, não. Ela ia até a sua casa, pegava os seus pertences, falava para todo mundo que ela estava com lepra, né? E ela não podia se despedir de ninguém, e ela ia para fora da cidade. Apenas as pessoas que estavam leprosas. Então, quem essa doença, adquirindo essa doença, ele não só sofria, ele também sofria com as dores emocionais. Nós estamos a quem a gente ama por perto, não é verdade? Os homens um pouco mais, né? Porque tudo, nossa, é tudo muito grande para eles, né? Tá com uma gripe, nossa, tá lá deitado, parece que vai morrer, né, o coitado. Né? Ele quer que hoje é eu que tô com o microfone. Né? Eles querem lá que a gente fique lá, né? Oh, coitadinho, você não vai morrer não, meu filho, pode ficar tranquilo, né? Então, quando a gente está doente, né? A gente não quer, o filho não quer que a mãe fique lá perto e tal, né? Porque a gente fica sensível, né? Quando eu estava preparando essa mensagem que nós passamos, não quero lembrar, mas lembrei, né? Da pandemia, né? Não queremos lembrar, mas lembrei que a gente não podia ficar perto de ninguém, não é verdade? E isso não era incômodo, triste, né? Estudiosos falam que foi nessa época que foi desenvolvidas maiores índices, né, de doenças emocionais, porque estava faltando, né, o apoio. Então a pessoa estava lá passando por uma doença que ninguém sabia o que era, e ele estava lá e a família não podia estar por perto, e a família não podia, né, acabou gerando muitas doenças emocionais, muitos traumas, enfim. Então, quando essas pessoas, né, estavam leprosas, elas, além de ter que enfrentar a doença física, que não era nada, né, legal, ele ter ali as feridas no corpo, ele, né, ter muitas feridas, né, talvez ele estava ali sofrendo demais, ele ainda tinha que enfrentar sozinho, né, ele não tinha ninguém ali por perto. E era esse as características desse homem, né, como qualquer leproso ali daquela época. Ele foi se encontrar com Jesus. Esse homem foi ter um encontro com Jesus. Com ele aconteceu naquela época. Ele ouviu falar de Jesus. Esse homem, ele estava com o atestado. A lepra não tinha cura. Você agora está leproso. A pessoa sabia que ela ia morrer, que ninguém nem ia ficar sabendo. Ouviu falar de Jesus, ele teve uma esperança. Quando esse homem que podia curar, que já tinha feito tantos outros milagres, nasceu uma esperança naquele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu com aquele homem para que ele fosse curado? Né? Que ele passou ali para que ele fosse curado. Processos, e talvez isso que esse homem enfrentou aqui, que ele passou para que houvesse a cura, é o que nós precisamos nessa noite para ter uma cura física, emocional ou até mesmo espiritual. Então eu queria que você tivesse com os seus olhos, com os seus ouvidos, com o seu coração bem atento, porque Jesus, seja ela física,
seja ela emocional ou seja ela espiritual. Porque talvez os sintomas, dificuldades que ele estava enfrentando é o que a gente enfrenta. Não, mas eu não tenho nenhuma doença física. Não, mas às vezes nós estamos tão machucados emocionalmente dentro de nós que a gente quer ficar. E nós estamos sofrendo isso sozinhos. Porque a gente não quer que isso alcance e atinja as pessoas que estão ao nosso lado. Ou talvez é uma doença física mesmo que você está enfrentando. Despertar em nós a mesma coisa que ele despertou nesse homem: fé e esperança. Porque Jesus, ele pode sim curar aquilo que aos homens pode sim. Os nossos olhos não têm como ser sarada. Ele e a primeira coisa que acontece 2, que fala assim: o leproso. Desculpa, antes. Como Jesus foi apresentado e conhecido para este homem, fez a diferença no processo de cura dele. Como esse homem fez a diferença quando ele se aproximou de Jesus. Porque ele ouviu falar que Jesus, ele estava curando. Ah, não, eu tenho uma doença, Jesus está curando, eu vou lá. Por mais que desprezível para a sociedade. Esse homem, alguém apresentou Jesus para esse homem. Alguém falou para ele: olha, Jesus, sabe, tem um homem aqui que está passando na cidade e ele cura pessoas, e ele faz milagres, e ele faz maravilhas. E ele foi ver quem era esse homem. Como Jesus é a diferença no nosso processo de cura. Sabe, porque às vezes e é por isso que Jesus ainda, porque ele apenas se aproximou. A Bíblia não diz que ele chegou bem perto de Jesus ou que ele tocou em Jesus, porque ele sabia que ele era impuro. Então, como ele não conhecia Jesus, ele não tocou em Jesus, ele não se aproximou, ele não chegou pertinho de Jesus. A Bíblia diz que ele só se aproximou, que ele viu Jesus ali, de perto, mas não tão pertinho. Ele não teve coragem de chegar até perto do Senhor, mas a palavra vai dizer que ele gritou lá: ô Jesus, se você quiser, pode me curar. Intimamente. Às vezes o que nos impede de conhecer, de se aproximar de Jesus e que nos impede de viver aquilo que Ele tem para nós, é porque nós não o conhecemos. E na igreja, faz muitos anos eu já ouvi falar que Ele curou fulano, que Ele fez isso na vida de ciclano, que Ele fez aquilo lá na vida do pastor, que Ele fez... se Ele quiser também. Porque nós não conhecemos verdadeiramente Jesus. Porque se nós conhecêssemos verdadeiramente, longe, mas nós chegaríamos bem perto dele. O que impedia aquele homem de chegar perto de Jesus é porque ele não conhecia Jesus e porque ele se considerava impuro. A sociedade tinha... Às vezes nós não nos aproximamos de Jesus porque estamos tão que nós não podemos nos aproximar de alguém tão puro. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que aquele homem, ele era impuro. Ele estava sofrendo de uma doença que era contagiosa. Mas Jesus,
ele era tão puro, tão santo, que no momento que ele tocou aquele homem, ele não se tornou leproso, mas ele curou aquele homem. Ele fez daquele homem puro, porque Jesus, ele é santo e puro, e quando ele nos toca, é isso que ele libera sobre a nossa vida. Não há pecado, não há impureza, não há doença que possa resistir quem é Jesus. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter isso como uma certeza na nossa vida. Quando aquele homem se aproximou e falou lá de longe: ó, Jesus, se você quiser, tá? Só se você quiser, você pode me curar. Quando ele fez isso, Jesus olhou para ele. Sabe, quando nós damos um passo para Jesus, Jesus ele está esperando essa nossa atitude, para que ele também possa fazer aquilo que cabe a ele. Se nós nos aproximarmos um pouquinho de Jesus, ele vai se aproximar de nós também. Se nós chegarmos um pouquinho perto dele, ele vai se aproximar. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Ninguém podia tocar naquele homem. Ninguém podia se aproximar dele. Mas quando ele deu um primeiro passo, Jesus pôde então fazer um milagre na vida dele. Sabe, às vezes o que Jesus está esperando de nós é que a gente se aproxime. Talvez a gente não conhece tudo que Jesus pode fazer. Mas se nós se aproximarmos um pouquinho e falar: Jesus, estou aqui. Ele pode fazer algo na nossa vida. Se nós nos apresentarmos para Ele, Ele pode fazer algo na nossa vida. Se nós nos aproximarmos dEle, Ele pode fazer algo na nossa vida. Depois, outro diferencial desse homem é que ele reconheceu que Jesus era o único que podia curar ele. Quando ele chegou perto de Jesus e falou: olha, se você quiser, você pode me curar. Ele já sabia que Jesus era o único que podia fazer isso por ele. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o único que pode fazer isso na nossa vida. Nós precisamos chegar diante dele e falar: Jesus, tá aqui, é isso aqui, ó. E eu sei que é só o Senhor que pode fazer na minha vida. Jesus, está aqui a minha doença emocional, está aqui a minha ferida, está aqui a minha dor, está aqui o meu descontentamento, está aqui a minha doença física. E eu sei que é só o Senhor que pode fazer isso. Está aqui o meu pecado, está aqui a minha impureza, e eu sei que é só o Senhor que pode fazer isso. Mas sabe o que a gente tenta fazer primeiro? A gente tenta se consertar, né? Não, porque quando eu me consertar, aí eu vou para Jesus. Ah, porque quando eu tiver melhor, eu vou para Jesus. Mas entenda que Jesus é aquele que pode te transformar. Jesus é aquele que pode te tornar melhor. Não tem como fazer isso sem Ele. Se aquele homem, ele pensasse: ah não, quando eu for curado da lepra, quando eu sarar da lepra, então eu vou para perto de Jesus, ele não ia viver o milagre. Ele não ia conhecer o que Jesus podia fazer na vida dele, porque ele não ia ser curado se não fosse por Jesus. Sabe, não tem outro caminho. Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra solução. Ele é a solução. Mas às vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que nós podemos dar um jeito, que nós podemos resolver isso aqui. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. E dentro de mim tá cheio de feridas, de dor. Como o irmão falou ali, né? Às vezes nós estamos como Naamã mesmo, né? Com uma farda, todo composto dentro de quem nós achamos que nós somos, mas quando nós tiramos essa capa, está cheio de dor e ferida. Porque nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa.
Mas Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui para nos lembrar que nós não podemos fazer nada sem Ele. Como eu falei ali no versículo da oferta, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E aquele homem entendeu isso. E porque ele entendeu isso, a fé dele foi ativada. E porque a fé dele foi ativada, ele foi curado e alcançou o milagre. O impuro tocado por Jesus se torna puro pela pureza de Jesus. Ele foi curado porque em Jesus havia isso. Jesus é isso. A santidade, a pureza. E quando Ele nos toca, e quando Ele nos encontra, e quando nós permitimos que Ele faça isso, que Ele toque em nós, que Ele nos se aproxime de nós, é isso que vai ser gerado em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós estamos com Ele, mais Ele vai lapidando em nós a sua essência, as suas características. Mais nós vamos se tornando parecidos com Ele. E Jesus, Ele é saudável, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E é isso que Ele tem para nós. Jesus, ele curou aquele homem, não só nas suas dores físicas, mas Ele deu para aquele homem a oportunidade dele voltar para sua casa, dele rever a sua família, dele experimentar uma novidade de vida com a sua família. Ele deu o direito daquele homem ser salvo. Sabe que Jesus queria era curar aquele homem? Também, porque Jesus fez isso quando Ele estava aqui o tempo todo. Jesus ia passando e Ele ia curando, Ele ia restaurando, Ele ia fazendo milagres. Mas na essência o que Jesus queria era ter aquele homem para perto. Era ter aquele homem salvo, restaurado. Não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Porque a cura que a gente recebe aqui, ela vai nos livrar desse tempo. Vai sarar as nossas emoções, vai sarar o nosso físico. Mas o que Jesus quer é nos dar a salvação, que ela nos garante a eternidade. Mais do que um tempo curado e sarado aqui nessa terra, Jesus, Ele quer que nós sejamos curados e sarados eternamente. E nós só podemos experimentar isso se nós estivermos perto dele. Nós só podemos vivenciar isso se nós confiarmos e entendermos que Ele é a solução para as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que nós sejamos curados como esse homem foi. Ah, não, mas eu não tenho nenhuma doença. Eu não tenho nenhuma doença física, eu sou saudável. Não, eu não tenho nenhuma doença emocional, eu sou tranquilo. Mas se o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer tratar algo em nós. E eu queria que você realmente se aproximasse dEle, que você chegasse bem pertinho dEle nessa noite, para que Ele te mostrasse aonde que está aquilo que está te machucando, aquilo que está te impedindo de viver a eternidade, viver as maravilhas que o Senhor tem para você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glórias a Ti, Deus. Aleluia, aleluia.